Olha só, mais um furo aqui do Metrópolis. A Andresa Matais descobriu, teve testemunhas do encontro que falaram para ela que o Alexandre de Moraes frequentou pelo menos 2 vezes a casa do Vorcaro. Uma vez no início de 2025 e a outra vez no final de 2024, na eleição do Trump. Isso, eu imagino, além daquela outro encontro que a gente sabe que teve com um monte de gente, que só tinha homem, lembra essa parada que saiu lá no Lauro Jardim, né? Ou seja, o que a gente está vendo nessa história toda aqui é que Alexandre de Moraes é meio que um habitué da casa do Vorcaro, né, em Brasília, né? E nessa reunião que ele teria acontecido, segundo o pessoal do Metrópolis, no início de 2025, o presidente do BRB estava lá também. Olha que coisa, gente. Olha a trama que eu estou falando para vocês, hein? Olha a trama que eu estou falando para vocês. O Alexandre de Moraes usou o peso dele no inquérito do 8 de janeiro para tirar o Ibanez Rocha, se o Ibanez Rocha topasse fazer esse negócio para o Vorcaro, para ajudar o Vorcaro. Olha como é que são as coisas na mão do Alexandre de Moraes, hein? Olha que coisa. Bom, o Alexandre de Moraes nega, tá? Moraes nega a reunião, diz que nunca existiu, que o pessoal do Metrópolis está inventando coisa, que não sei o que é lá, que absurdo. E falou, ainda meteu essa aqui, ó. Falsa e mentirosa. Essa reunião não aconteceu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. O cara tá chateado, ó, tá ameaçando botar a gente no inquérito das fake news, hein? O pessoal do Metrópolis aí, se preparem. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Eu Voto em Quem o Peter Indicar, Petista Honesto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó, a notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Tá aqui a Andresa Matais do Metrópolis falando aqui, ó, encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master. Então aqui, ó, testemunhas afirmam que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Master. Então, aqui. O ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master em Brasília, ao menos 2 vezes. Então vamos lembrar que já teve pelo menos uma outra reportagem falando sobre isso. Aqui, o Lauro Jardim disse aqui no final de dezembro que nem em sua mansão, Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Então aqui, ó, em seus tempos de liberdade, muita liberdade, aliás, Vorcaro teria recebido políticos e autoridades para jantares numa mansão de 36 milhões e não sei o que lá. Pelo menos em uma dessas noites, Alexandre de Moraes esteve presente, embora sem a sua mulher, a Viviane, cujo escritório de advocacia tem o banqueiro como cliente, né, como melhor cliente, né? Nesse jantar, ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões da Viviane com o Banco Master, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão. Então repara que é um outro encontro, tá? Além desses dois aqui, teve mais um encontro nessa história toda, né? Então tá aqui, ó, na casa do banqueiro que o ministro conheceu o então presidente do Banco BRB, né, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Repara que é diferente do último trimestre, né, do ano anterior, né? Aqui, ó. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até o endereço no Lago Sul, área nobre de Brasília, porque o homem estava lá. Rapaz, olha só que coisa, né? Vem pra cá que o homem tá aqui, né? Ao chegar lá, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava em um ambiente reservado da mansão. Naquele momento, o Master buscava no BRB a sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Moraes e Paulo Henrique trocaram impressões sobre o assunto. A cena foi narrada à coluna com detalhes por testemunhas. Olha só, a essa altura, eu tô achando que é o próprio Vorcaro que tá vazando esse negócio pro Metrópolis, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que é isso. Mas enfim. A compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada. Repara qual que é o problema aqui. Todo mundo sabia que o Master estava quebrado. A essa altura, primeiro trimestre de 2025, lembra, as dúvidas no Master começaram para o público em geral em meados de 2024. Quem era do mercado financeiro já estava com a pulga atrás da orelha há muito tempo. Em meados de 2024 começou a ficar todo mundo falando que, olha só, coisa tristã, já tem vídeo no meu canal falando do Master, que o Master estava meio mal das pernas, julho de 2024. Então, quando chegou no início de 2025, meu amigo, já estava todo mundo sabendo que deu merda no Master, tá? E qual que era o problema? O cara do BRB não queria comprar o Master, porque
De novo, é problema, né? Vai dar ruim, né? Aí o que o Vorcaro fez? Não, vai dar ruim não. Aqui, ó, Xandão tá do meu lado, meu amigo. Vai dar nada, vai pegar nada pra ninguém. Xandão tá comigo. Se Xandão está comigo, quem estará contra mim, né? Xandão é o imperador sol aqui do Brasil, ele manda em tudo, ele manda, desmanda, faz, desfaz. A lei é a vontade do Xandão aqui no Brasil. Então, tranquilizou, né, o Paulo Henrique Costa, né? E aí que eu falo para vocês, que eu tenho minhas dúvidas nessa história. Eu já levantei essa suspeita aqui algumas vezes, né? O Ibanez Rocha, que é o presidente do DF, ele teria que aprovar esse troço, porque o Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB, é subordinado ao Ibanez Rocha, né? E o Ibanez Rocha, ele sabe que isso pode dar merda. Pode dar merda para todo mundo. Como aliás, diga-se de passagem, está dando merda neste momento para todo mundo, né? Mas lembra que o Ibanez Rocha foi um dos acusados no inquérito do 8 de janeiro. Ele estava lá, meu amigo. Era para estar nessa turma aí de todo mundo preso aí, 27 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, sei lá quantos anos de cadeia, né? Que o Alexandre de Moraes inventou esse golpe da cabeça dele e botou pena de prisão enorme para todo mundo. Aí, de repente, no início de 2025, duas coisas acontecem. No mesmo mês, o mês de março de 2025, que, diga-se de passagem, pode ser o mesmo mês desse encontro aqui, tá? É possível que seja o mesmo mês desse encontro aqui, né? Duas coisas acontecem. O Alexandre de Moraes inocenta o Ibanez Rocha, tira ele do inquérito, não, tá beleza, tá tranquilo, tu não vai ser mais perseguido, tu tá liberado. E o Ibanez Rocha dá o ok para o BRB comprar o Master. Essas duas coisas estão ligadas? Eu não sei. Mas elas podem estar ligadas? Olha, eu acho que podem, hein? Eu acho que tem essa chance sim, hein? Ou seja, porque nesse mesmo momento tá aqui o Alexandre de Moraes conversando com o Paulo Henrique Costa. Não, pode comprar, Paulo Henrique, vai dar mal, vai dar ruim, não. Tá tudo beleza, 100%, GGSS, joinha, 100%. Aqui, mas teve repercussão negativa no mercado, então a compra chegou a ser anunciada, mas teve repercussão negativa no mercado, acabou sendo barrada pelo Banco Central, diante da constatação de inconsistência nos ativos do Master, né? Não é só inconsistências, não, né? É título falsificado que tinha ali, né? Aquele fim de semana com Paulo Henrique não foi a única vez que Moraes esteve na casa de Vorcaro. O ministro do STF acompanhou na mansão do banqueiro o resultado da eleição norte-americana em 6 de novembro de 2024, que elegeu Donald Trump para o segundo mandato. Ih, rapaz, imagino que não estava um clima muito bom, né? O pessoal estava esperando que ganhasse a Kamala Harris, né? Trump viria a ser o algoz de Moraes com a Lei Magnitsky. Na ocasião, segundo relatos feitos à coluna, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charutos e degustando vinhos caros e raros. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados, destilado é uísque, rum, gin, coisa e tal, e vinhos, né? E aqui, segundo eles estão dizendo, essa mansão do Vorcaro tem uma espécie de bunker, uma adega, né? Um local específico para você degustar bebidas alcoólicas e charutos e coisa e tal. Beleza, quem tem dinheiro tem, né? Fazer o quê, né? O espaço é descrito como uma espécie de bunker, né? Localizado no subsolo. É uma adega, pô. Com acesso restrito, 4 poltronas e estrutura própria para consumo de charutos. O Metrópolis informou que o ministro dessa segunda-feira, sobre o teor dessa reportagem, perguntou se Moraes desejava comentar. Ele não respondeu. Vorcaro e Paulo Henrique também foram procurados e disseram que não iriam comentar o assunto. O espaço segue aberto. Alexandre de Moraes esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Vorcaro em Brasília. Num desses encontros encontrou também o presidente do BRB, isso no início de 2025, na época que estava sendo feita, logo depois foi feito o anúncio da compra do Master pelo BRB. A compra deu errado por causa do Banco Central, mas foi anunciada, e a relação ganhou peso com a contratação por 129 milhões do escritório da esposa do ministro, né? E essa é a coisa toda, ou seja, mais do que a dificuldade de ver que os caras eram íntimos, né? Porque, veja, a outra reunião que foi na eleição do Trump pode ser a mesma que foi descrita aqui pelo Lauro Jardim, tá? Porque o Lauro Jardim falou, por exemplo, que foi no final de 2024. Final de 2024 está batendo com a eleição do Trump, né? Ou seja, teria sido esse mesmo pessoal encontrando ali na mansão do Vorcaro, né? Para, sabe-se lá fazer o que estavam fazendo lá. Tinha um monte de políticos e coisa e tal. E essa é a situação. Ou seja, isso aqui mostra mais uma vez que o Alexandre de Moraes está encrencado nessa história, né? Aqui, ó, o Moraes esteve com o presidente do BRB na mansão do Vorcaro.
foi lá para tranquilizar o cara. Não, vai dar tudo certo. Eu tô aqui, qualquer coisa eu bato no peito e não tem problema para ninguém. Só que deu problema, né? Aparentemente o Alexandre de Moraes não é tão competente, não é tão Deus sol assim. Só é macho para cima do Bolsonaro e dos bolsonaristas que não estão no poder, né? Aqui, ó, o Moraes negou, tá? O Moraes disse que não tem nada a ver, que isso é mentira, que é a ideia da sua cabeça. Aqui, ó, a matéria do portal Metrópole sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor, peraí, acompanhado por um assessor? Falou aqui acompanhado por um assessor? Peraí, tem alguma coisa estranha nessa história aqui. Assessor. Pô, não fala de assessor não, hein? Que papo é esse aqui? O que o Alexandre de Moraes tá falando aqui? Ó? Acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana no primeiro semestre de 2025 na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. E, rapaz, que papo é esse acompanhado por um assessor aqui? Porque não tá um assessor na matéria do Metrópolis não, hein? Ih, rapaz, o cara se complicou aqui, hein? Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques contra a democracia. Democracia, soberania, não pode atacar a democracia, que sou eu sou a democracia. Se me atacar, eu estou me atacando a democracia. Ataques desqualificados contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Caraca, meu amigo. Eu, se fosse o pessoal do Metrópolis, botava minha barba de molho, hein? Toma cuidado aí, galera. Desejo boa sorte para vocês, hein? Aqui, ó. O portal Metrópolis, não, aqui você está falando aqui, o vídeo, a matéria que a gente falou aqui, né? Então ele está negando, está dizendo que não, né? E olha só a parada aqui, ó. Quem mais estimula no bastidor a atuação do Toffoli no caso Master? Enquanto o decano Gilmar Mendes veio a público defender a atuação do colega, do Toffoli no caso, interlocutores apontam que seria o ministro Alexandre de Moraes quem mais apoia o colega a seguir atuando no inquérito. É lógico, porra. É o que eu tô falando. Tem que seguir no campo para defender nós, porra. Defende nós aí, Toffolon. É para defender, mata no peito aí, defende a gente. É o jeito, é o que eu falo. Tá todo mundo enrolado nesse troço do Master. O pessoal tá querendo controle, quer controlar essa parada, né? Controlando menos mal, né? Evita chegar no Alexandre de Moraes, evita chegar no Toffoli, evita chegar no Gilmar Mendes. E como eu já falei para vocês várias vezes, muito antes de sair na imprensa, o que está claro para todo mundo aqui é exatamente isso. São os três. É o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. São os três que estão criando problemas, digamos assim, lá no STF. Né? O problema é que o Alexandre de Moraes já é o comandante supremo do STF. Né? O presidente do STF, o fraquinho, né? Basicamente não consegue fazer mais nada. Virou um beta nessa parada. Né? Quem manda é o Moraes mesmo. Né? A defesa pública feita pelo Gilmar Mendes, do seu colega Dias Toffoli, é a faceta mais visível de um movimento que tem outros personagens importantes no bastidor, com destaque para o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem estimulado o Toffoli a manter a condução do processo a despeito de críticas crescentes da opinião pública. E é o que eu falo para vocês, a verdade é essa. O Alexandre de Moraes já manteve o processo dele contra o Bolsonaro com coisas muito piores aparecendo, coisas muito piores. A vaza-toga, muito pior do que o que está se sabendo aqui do Toffoli. E o Alexandre de Moraes manteve, foda-se, quero nem saber, deixa cair a lama aí no nome do STF, vou continuar. E o Toffoli vai seguir esse mesmo caminho, por quê? Porque vai proteger o Toffoli e vai proteger o Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, para além do corporativismo, que já fica evidente no tom da nota na semana passada do STF, que, diga-se de passagem, foi escrita pelo Alexandre de Moraes, a lógica por trás das ações de Moraes e Mendes é que o recuo de Toffoli agora significaria abrir a porta para movimentos que enfraqueceriam o Supremo mais amplamente. O risco de um processo de impeachment é que algo entrou no radar da corte. Entende-se que por essa linha for cruzada, todos os ministros passariam a ficar mais expostos a ataques políticos. É verdade, é o que eu falei para vocês. No dia que caiu o primeiro ministro para o impeachment, fica mais fácil fazer impeachment de qualquer um outro. Acabou essa intocabilidade de ministros do STF. Então eu torço para dar merda pro Toffoli. Não sei se vai, não sei o que vai acontecer, mas eu tô torcendo para dar essa merda aqui, né? E essa é a situação. Ainda tem um outro problema aqui, que é um outro problema sério, tá? Aqui, ó, o Mário Sabino lembra de um detalhe aqui, ó. O dono do Master comprou proteção e nem todos entregaram o que venderam. Olha só, repara, o Alexandre de Moraes era o cara que está dando segurança para a parada. O Vorcaro pagou 129 milhões para o Alexandre de Moraes para dar segurança. Olha só, não, a gente vai fazer esse negócio aqui, vai vender o Master para o BRB, vamos fechar essa coisa aqui, vamos embalar isso, beleza, acabou, deixa os contribuintes pagar esse lixo, foda-se, pau no cu dos contribuintes, e pronto, você dá segurança para o negócio. Foi o que aconteceu esse encontro. O Alexandre de Moraes se encontrar lá com o presidente do BRB, né, já devia ter conversado com o Ibanez Rocha já, e aí, não, olha só, tá tranquilo, vai dar tudo certo, o Alexandre de Moraes tá acertando aqui, vai dar tudo certinho,
no final das contas, né? Tiramos o Ibanez Rocha do inquérito lá do 8 de janeiro, e agora você compra, o Ibanez Rocha compra o BRB, e aí pronto, né? Tudo certo, não vai dar problema não, pô, Xandão que tá mexendo nisso, como é que vai dar problema, né? Só que deu problema, né? Só que deu problema porque foi para a primeira instância e acabou dando esses problemas todos que vocês estão vendo aí, né? E, diga-se de passagem, lembra que o Alexandre de Moraes ainda ligou para o pessoal do Banco Central para tentar forçar isso daí. Não, tem que aceitar a compra. Tem que aceitar a compra do Banco Master e não sei o que lá. E aí, o que o Mário Sabino está dizendo aqui é o seguinte, o dono do Master comprou proteção do Alexandre de Moraes. E nem todos entregaram o que venderam, nem o Lewandowski, nem o Alexandre de Moraes aqui, ó. Eu deveria pedir emprego a Jacques Wagner. Graças a ele, o Guido Mantega conseguiu um salário de 1 milhão por mês durante quase 1 ano e meio. No Banco Master, né? Para quê? Para prestar consultoria, né? Jacques Wagner fez outra boa ação, indicou o escritório do Lewandowski para o amigo Vorcaro, dono do Master. O banco fechou um contrato de 250 mil reais por mês para fazer o quê? Consultoria. Olha que beleza, né? Isso sem contar o Alexandre de Moraes, né? E o pessoal estava todo mundo crente que estava seguro. Não, pô, tem 3 pessoas do STF aqui dentro, todo mundo junto aqui, coisa e tal. Não vai dar problema, né? E deu problema, né? Aí esse que é o ponto agora. Imagina se o Vorcaro resolve falar, meu amigo. Se o Vorcaro resolve falar, ele entrega esse posto. Pô, comprei segurança, vocês não entregaram? Que porra é essa? Vou no Procon, vou reclamar no Procon essa porra aí, por botar o Alexandre de Moraes no Procon, pô. Eu vou te falar uma coisa, bicho. É aquele negócio, né, cara? O Brasil já virou uma bagunça. Sempre foi uma bagunça, a verdade é essa, né? Mas tá ficando cada vez mais exposto o pessoal do STF e do governo Lula. Os dois lados. Tá um jogando lama no outro, porque tá um brigando com o outro, né? Qualquer um que perder aí pra gente tá bom, cara. Eu tô feliz da vida. Isso, continuem. Tô aqui só aplaudindo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.